Olha o cabelo dela. Vamos lá enviar. 10h30 da noite, vamos cortar um coentro pra ser feliz, ó. Cortar um coentro pra deixar congelado, pra não estragar. Vamos comigo, cortar um coentro, tomar um vinho, é isso. Na real e no real. Coentro em holandês é coriander, ok? Não me lembro mais como era em espanhol, agora já me olvidei. Mandem um assuntinho pra gente assuntar. Seguinte, reflexões do dia. Estava eu arrumando ali as coisas da minha filha, achei uma boneca que um dia ela infernizou a minha vida pra eu comprar, que chama Baby Alive. Aquela boneca que faz cocô. E aí eu lembro demais dela, importunando a minha existência pra comprar uma boneca que fazia cocô de verdade. E caríssima, por sinal, a infeliz da boneca. Mas eu fui lá e comprei, não só uma, ela tinha várias Baby Alive nessa vida. Só que quando eu vi a euforia dela em brincar com aquilo, me deu um desespero. Porque eu falei, tem muita coisa errada nessa cena. Eu estou ensinando a minha filha que o momento de lazer dela, de diversão, é limpar a bunda de um bebê. É esse o lazer, o prazer, a diversão, a brincadeira dela é limpar bunda de bebês? Eu não me lembro de ter visto nenhum menino de 3, 4 anos dizendo, oh meu Deus, não vejo a hora de ir brincar com a minha boneca para limpar a bundinha dela. Então assim, eu sou uma pessoa super atenta a essas coisas, sou super livre, porque eu sou muito da bola, né? Joguei bola a vida inteira. E quando eu me vi naquele lugar de ensinar pra minha filha que o brincar dela, a diversão dela, o lazer dela era fazer comidinha, dar pro bebê e limpar a bunda de um bebê, eu falei, cara, tem muita coisa errada aqui. A gente não, por isso que a gente quando cresce não tem hobby. A gente não tem lazer, não tem diversão. E a gente é muito criada nesse lugar de que a família é tudo. Gente, eu amo a minha família, eu amo estar com meus filhos, brincar. Adoro, tô aqui, cortando um coentro, tomando um vinho, nenhum problema. Mas aonde está, de fato, a brincadeira de uma menina? O brincar, o se divertir por se divertir. E não o se divertir no ato de cuidados domésticos, sabe? Isso me assustou muito. E aí, tem outra reflexão que é, eu estou ensinando somente uma parte dessa história a cuidar. Porque eu estou ensinando somente as meninas o ato de cuidar. Quando eu dou uma boneca, ensino ela o ato de cuidar de um bebê. Quando eu dou panelas, o ato de cuidar de uma casa. Quando eu dou esmalte, maquiagem, o ato de cuidar de si mesmo. E os meninos, que horas a gente está ensinando eles a cuidar? De si mesmo, da casa, dos filhos? Não tá, né? E aí quando ele tá com 35 anos que casa, você quer que de repente ele pare de jogar videogame e vá cuidar de casa, de filho? Ah, capaz. Por que isso não acontece, Lilian? Chama assim, a gente precisa de tempos de contato. Por exemplo, eu não sei trocar uma lâmpada do meu carro. Por quê? Eu, como menina, não fui criada indo pra uma oficina. Ver o meu pai fazer manutenção do carro. Então, eu não tive tempo de contato suficiente que me desse uma aprendizagem. E os meninos, a mesma coisa. Eles não têm tempo de contato com bebês, com bonecas, com coisas de casa, para que gerem uma aprendizagem ou que gerem uma experiência. Então, eu não posso cobrar deles depois, tá certo? E a gente precisa estar atento a essas coisas, porque depois não dá pra eu cobrar uma coisa que eu não dei. Não dá pra eu pedir uma coisa que eu não dei. Então, assim, claro que tem muita gente acomodada, não tô tirando a responsabilidade, né? Porém, entretanto, toda vida a gente precisa dar uma olhada nessas estruturas, né? Onde é que eu estou ensinando o cuidar? Onde é que eu estou ensinando o autocuidado, a manutenção e etc. E principalmente os brinquedos de menino, né? Eu até perguntei para uma aluna minha, você deu uma boneca pro seu filho brincar? Um bebê? Ela falou, não, eu dei um boneco. Eu digo, um boneco cheio de músculos e armas. E que a brincadeira deles é lutar, combater. Aí você quer que quando ele cresça, ele vá dialogar. Ele vá dialogar sobre a louça, dialogar sobre o cuidado com os filhos. Oi? Depois você deu um videogame pra ele, que era um videogame que era para matar pessoas. Muito bem. Então a gente precisa observar
que assim, não estou dizendo que isso justifique, mas onde é que as nossas crianças estão aprendendo violência? Onde é que elas estão aprendendo cuidado? Porque elas são criadas por nós, né? Se elas são criadas por nós, a gente precisa reconhecer as nossas falhas, tá certo? Não só reconhecer, como identificar, né? Identificar, reconhecer e corrigir a rota, né? A gente precisa ajustar a rota. Então, quando eu vi a Lori, quando a Lori me pediu essa Baby Alive, ela tinha 4 anos, e eu entendi que o brincar dela, que a diversão dela era doméstica, era cozinha, casa, bebê, limpar o bumbum do bebê. Mamãe, porque ela faz cocô de verdade. Minha filha. Eu falei, cara, tem muita coisa errada aqui. E eu falei, não, eu preciso corrigir essa rota porque o brincar e o divertir dela não estão existindo. O brincar e o divertir dela já estão domesticados, já são dentro da esfera do trabalho, sem que ela perceba que isso é trabalho, entendeu? Que isso dá trabalho, que isso cansa. E aí eu falei, não, vamos corrigir a rota. E eu corrigi a rota com ela, brincando de várias coisas, de pintar, de desenhar, de skate, de patins, de sair com ela pra andar de patins, pra andar de skate, pra jogar bola. Que infelizmente hoje em dia a gente não tem muito esse tempo, né? Dependendo da carga horária de trabalho de cada um, a gente não tem esse tempo. Né? Eu falo muito com ela isso, falo, olha, eu passei 10 anos da minha vida só olhando pra cara da Lori, só. Quando eu tive a minha segunda filha, eu esperei 15 anos pra ter outro filho. Eu falei, eu não vou fazer nada. Eu só vou ter outro filho quando eu tiver dinheiro pra não fazer nada. Eu falei, eu curti a gravidez, porque a primeira gravidez eu não curti nada. E quando eu tive a Lori, eu passei 10 anos da minha vida sem fazer nada. A minha tarefa era olhar pra ela, achar bonitinho, sorrir e bater palma. E acabou. Quando ela fez 10 anos, foi que eu fui voltando a fazer alguma coisa. Escolha minha. Eu queria realmente viver e me dedicar esses 10 anos só pra isso. Mas eu entendo que são uma faixa muito privilegiada da sociedade. Que nem 10% das pessoas chegam lá, né? E aí eu tive mais a oportunidade de refletir essas coisas, né? O quanto a gente não ensina lazer para as crianças, mulheres. A gente só ensina para as meninas o cuidar, o trabalhar. E o cuidar num lugar de trabalho onde eu não percebo que aquilo é trabalho. Eu não percebo que aquilo me cansa. Um minutinho que eu vou guardar o coentro no congelador. Que é live com coentro, vinho e proibido. Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Gente, pesquisa rápida. Como chama coentro em espanhol? Eu sabia, não sei mais. Coentro, 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 coentro. Não, citrum é outra coisa. Aqui em holandês é coriander. Como chamava, meu Deus, no Chile? Porque nordestino só come com coentro, né? Então, a primeira coisa que eu aprendo quando eu chego em algum país é como se chama coentro, cebola, alho e macarrão. É espaguete em qualquer lugar do mundo. Mas eu lembro, por exemplo, no Chile, quando eu fui aprender espanhol, peito de frango é pechuga. Alface é lechuga. Quantas vezes eu pedi lechuga e eu não como alface e chegava os alfaces lá em casa e digo, oh, meu Deus do céu, mas eu pedi peito de frango. Não, trocava uma letra. Pechuga. De pechuga para lechuga, eu me ferrava nessa história. Eu achava barato, né? Não tá tão barato. Peito de frango, até eu aprender a diferença. Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Live ligeira que eu tô cansada. Não vou fazer Black Friday. O pessoal já tá me chamando no inbox. Liliane, vai ter Black Friday algum curso? Mulher, me poupe. Me poupe. Não vou fazer Black Friday, tá? Palhaçada, eu não sou americana. Outra coisa, já tá cheio de rios do povo dizendo que o Halloween é a festa do diabo, que não sei... Arrume o que fazer. Já dizia Maturano, observar, fala do observador, não do observado, né? Gente, vamos estudar? Aqui agora, tá cheio de abóbora em todas as casas. Porque o Halloween é a festa da colheita da abóbora. É a época da colheita da abóbora. Então, é a celebração da fartura da colheita da abóbora. Todas essas celebrações existiam que era agradecendo a fartura da natureza. Claro que com o tempo elas foram institucionalizadas dentro das religiões, dentro de um monte de coisa. E aí cada um diz o que quer, né? Por exemplo, para nós o São João
é a festa da colheita do milho. Por isso que tem tanta comida de milho. Pronto, agora vocês escreveram, eu consigo ler. Por isso que tem tanta comida de milho, porque é a festa da colheita do milho. Se você for buscar nas músicas originais, tem uma música que Elba Ramalho canta, que ela diz: esse ano, se Deus quiser, eu vou colher 7 espigas em cada pé. Um pé de milho, ele não dá 7 espigas, né? Ele dá 2, 3 no máximo hoje em dia. Mas a maioria dá um milho. O Halloween é a mesma coisa, é a festa da colheita da abóbora, tá? Aqui, quem me acompanha ano passado, eu vou procurar se eu tenho esse vídeo. Eu fui para o Festival da Abóbora Gigante. Aqui agora tem um monte de festa de abóbora, exposição de abóbora, tem abóbora desse tamanho assim de mão, tem abóbora de 1,5 toneladas. Eu bati a foto com a maior abóbora ano passado, ela é maior do que eu, assim. É uma abóbora gigante, é um tipo de abóbora que é gigante, então eles fazem uma festa com essas abóboras. Tem um campeonato de canoagem dentro da abóbora, porque eles cavam dentro da abóbora, fica tipo um pneu assim gigante, e eles fazem canoagem com a abóbora. Eu vou procurar esse rios e vou repostar para vocês. Esse ano eu não fui para a festa da abóbora, mas ano passado a gente foi, é muito legal. Então, assim, todas essas celebrações que celebravam a natureza, que comemoravam a festa das colheitas, da colheita do feijão, da colheita do milho, da colheita da abóbora, elas foram sequestradas e institucionalizadas, né? E, maioritariamente, se tornaram objeto de guerra. Então, quem é evangélico não comemora, não pula São João, porque é uma festa católica, né? Aí também não mexe com Halloween, porque é uma festa do demônio, né? Dia das Bruxas, o que é bruxa? A gente precisa contextualizar o que foi batizado por bruxa na história. As bruxas na nossa história, que foram queimadas vivas em praça pública por pessoas religiosas, eram simplesmente mulheres que falavam. Mulheres que não se calavam. Elas eram ditas como bruxas, tá certo? Tem uma mulher que é bem bonita, eu toda vez esqueço o nome dela, que é uma americana, que ela é bem linda, ela era modelo, e o que a gente conhece hoje de GPS, de Wi-Fi, veio dela, né? Ela era uma pessoa superdotada, ela tinha várias questões de superdotação, então ela inventava coisas, criava coisas, e ela foi acusada de ser uma espiã russa, porque como uma mulher tão bonita podia pensar essas coisas? Não podia vir dela, né? Não podia vir dela. Então, assim, a gente tem várias construções, né? Porque é tão engraçado porque a bruxa é uma mulher que voa. Ela voa numa vassoura, né? Ela não voa de avião, ela não voa de jatinho. Porque o que ela tem acesso é uma vassoura, coitada. Aí ela tem acesso a um caldeirão também, que é uma panela e uma colher, né? Volta no começo da live que você vai entender por que ela é associada a uma vassoura, uma colher e uma panela, né? Então, a bruxa que foi queimada em praça pública, queimada viva, por religiosos, era uma mulher associada a uma panela, a uma vassoura e uma mulher que questionava, né, que reclamava. Então, ela era, né, dada bruxa, né? Então, essa mulher, ela é endemoniada, ela vai ser queimada viva na praça pública e isso é uma coisa de Deus. Bicho, pensa num Deus para não ter o que fazer. Eu acho tão legal esse Deus desocupado, né? Eu tava na casa de uma amiga minha e aí eu falei, não sei o que, bicho, muito foda isso. Aí o menino dela fez assim, tia, a senhora disse um palavrão. Eu digo, foi, meu filho? Tia, a senhora quer ir pro inferno? Eu digo, é o quê, meu filho? Tia, a senhora sabe que Deus abomina essas coisas, a senhora vai pro inferno, um crente não fala palavrão. De meu filho, esse Deus desocupado que você tem, eu não quero não, obrigada, tá certo? Tem agora milhares de mães orando por seus filhos serem curados de um câncer, mulheres orando por seus maridos pararem de serem violentos, para ela ter o que comer amanhã. Tem tanta gente orando por tantas coisas no mundo inteiro para esse mesmo Deus. Aí ele parou a vida dele e disse, não, calma, deixa eu anotar aqui na lista. Leiliane falou, foda, vai pro inferno. Esse Deus desocupado, obrigada. Quero não. Não tenho essa crença não, tá certo? Esse Deus desocupado eu tenho mal o que fazer. Se ele tem muito tempo, ele tem muito tempo. Eu acho tão, né? Não tenho muita paciência não pra essas coisas não, tá certo? A outra tá dizendo assim, que a bruxa era o arquétipo das mulheres, da cura através das ervas e da alimentação. Sempre, como diz a Débora Seco, né? Sempre que o poder e o dinheiro chega na mão das mulheres, a sociedade dá um jeito de adestrá-las. Então tem uma entrevista da Débora Seco que ela fala
quando falam do corpo, né? Que falam, você usa o corpo para ganhar dinheiro. Ela falou, olha, a gente foi criado numa televisão que mulheres pegavam sabonete dentro de uma banheira, que mulheres tomavam banho com uma camisa branca transparente enquanto atores se apresentavam. Mas quem ganhava dinheiro com isso era um homem. Quem lucrava com isso era um homem. Na hora que uma mulher vai fazer isso, ela é prostituta, ela é vagabunda, ela é, né? Então a gente tem ainda essas questões para trabalhar, tá certo? A mesma panela vassoura que nos é ensinada a usar para domesticar. Exatamente, assim. É engraçado que na hora que a mulher é endemonizada, ela é uma bruxa. Aí não tem ela com uma espada que mata pessoas, que corta cabeças, né? Assim, não tem ela com uma flecha também furando pessoas, não tem ela com uma vassoura e uma panela, minha irmã. Pensa. Então, todas nós hoje, né, estamos habitando nesse lugar, porque todas nós hoje manuseamos vassouras e panelas e fazemos chá para os nossos filhos quando eles estão gripados, né? Assim, no Nordeste a gente faz lambedor para as crianças quando elas estão gripadas. E aí, pronto, todo mundo virou bruxa? Bicho, é uma viagem. A gente tem que ter muito cuidado com essas questões, tá? É tudo muito assim. Eu desconfio de todo mundo que me fala que tá vendo o diabo em alguma coisa. Porque já dizia Maturano, observar fala do observador e não do observado. Então, tudo que a pessoa pega, ela diz, não, porque isso aqui é do diabo, porque não sei o que, não sei o que. Isso aqui é o diabo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso aqui... Bicho, arruma o que fazer. Arruma o que fazer. Se tu é especialista em ver coisa ruim, vaza. Porque eu sou especialista em viver o que é bom. Eu sou especialista em estar com pessoas boas. Em as coisas darem certo. Né? Claro que a minha vida não é um mar de rosa, eu tenho um monte de problema, tá certo? Mas assim, a pessoa, quando eu vejo as pessoas dizendo, eu não vou falar nada do que eu tô fazendo porque vão colocar inveja. Tenho duas questões. Uma, se você se conecta com pessoas invejosas, cuidado. Tem alguma coisa em você, né, que tá gerando essa convivência. Segundo, se quando você chega num ambiente o que você desperta no outro é inveja, também observe quem é você quando entra numa sala. Assim, simplesmente. Observe quem é você quando entra numa sala. Porque eu sou responsável pelo que eu provoco nas pessoas. Então, né? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu botei o óculos pra ler os comentários, cara. Eu e meus óculos milionários. Ó, eu vou pro Brasil. Quem quiser me dar um presente, me dê óculos de 1 grau. Aquele do Xing Ling. Que eu vou lá no 25 comprar mais. Todo dia eu quebro um. Ai, mulher, por que tu compra esse? Porque o médico mandou. Ele disse, compre aqueles de 1 grau que resolve o seu problema. Só pra você ler de vez em quando. Eu comprei vários. Só que eu quebro muito, né? Eu já quebrei 6. Aí eu vou comprar um óculos. Não sei quantos R$1.000 pra ele durar um mês na minha mão e eu quebrar. Compro esse, que se ele quebrar não me faz nada. Jogo ali e tá tudo certo. Assuntinho pra gente assuntar. Ó, falar nisso, Ellen, eu tava procurando tua boneca. Não sei se eu botei na mala, mas eu achei a boneca da caveira mexicana, né? E não sei se eu botei na mala, mas eu vi. Porque tem a boneca, eu tenho a menina, a mulher, o homem e o meninozinho. Tem os 3. Agora tá na mala? Próxima pergunta. Tá certo? Se não tiver, depois eu mando. Porque a minha mala, se eu espirrar, ela explode. Tá certo? Espirrar, ela explode. Eu tô indo com a roupa do corpo, porque eu não faço ideia do que é a roupa que eu tô levando, se tem sapato, se tem... Eu tô aqui com o chinelo no pé pensando, cara, não botei um chinelo na mala. Mas como eu não tô indo pra selva, né, chegar lá eu compro um chinelo. Em uma época recente, o filme da Barbie foi condenado pelos evangélicos proibidos de verem o filme por ter o diabo lá. Gente, desconfie de todo mundo que vê coisa ruim em tudo, tá certo? Desconfie. Desconfie, porque a gente vê o mundo pelo que a gente carrega, tá certo? Então, quando qualquer lugar que eu vou que a pessoa fica assim, porque fulano tem inveja de mim, porque fulano tem ciúme de mim, porque isso aqui não é de Deus, eu digo, que a boca fala do que o coração tá cheio, né? E como eu disse, eu não tenho paciência pra esse Deus desocupado, não, tá certo? E esse Deus da church, que não é um Deus, não é mais nem igreja, né? Church, parede preta, né? Millionaire Mind, Millionaire Gospel. Ai, me poupe, gente. Gente, o Millionaire Gospel tá dando muito dinheiro.
Tudo que você quiser vender hoje, você bota a Bíblia no meio, decora meia dúzia de versículos, pronto, vai ter um monte de trouxa comprando. Me poupe. Me poupe. É assim, mas enfim, cada um faz seu negócio, né? Cada um faz seu business. Eu trabalho com educação. Meu trabalho é educação, minha formação é educação, meu mestrado é educação, minha pós-graduação também. Então pronto. Trabalho com famílias, comunicação e educação. Me erra, tá? Quem quiser vender a alma, quem tiver tempo para brincar de milionário e gospel na internet, faça bom proveito. Faça bom proveito. Beleza? Assuntinho pra gente assuntar, que tá acabando meu vinho, eu vou embora, eu vou descansar, que eu tô só o pó hoje. A gente tá sempre cansado, né? Mulher tá sempre cansada. Eu vou contar um babado pra vocês. Atenção. Tô aqui arrumando mala para ir pro Brasil, né? Que dia 31 tem evento presencial em São Paulo. Então eu vou pro Brasil. E aí o meu marido, ele é autista superdotado, com hiperfoco em idiomas. E ele tem baixa organização, né? O TDAHzinho dele é bem bonitinho. Pra organização espacial. É muito engraçado, cara. O dia de fazer a mala. Meu Deus! Ele tá ali louco. Tô eu 10 horas da noite terminando, ele faz. Quantas mesas você tá levando? Aí eu digo, não me faz pergunta. Mas você tá levando meia. Eu digo, bicho, tu não vai pra selva, não. E por que não me responde quantas mesas você tá levando? Eu digo, porque você tem capacidade de saber o que você vai levar na sua mala. Mas eu quero saber quantas meias você leva. Aí eu fico observando, né? Porque eu tenho um mestrado em educação inclusiva. Chama níveis de organização. A organização espacial dele, temporal, é muito baixa. Então ele não consegue calcular assim, vou passar 10 dias fora, vou levar 3 bermudas, 7 camisas e vou revezando. Não consegue fazer essa organização. Vou levar tantas cuecas, tantas meias, não chega lá. Eu já cansei de viajar com ele, ele fazia a mala, tipo, para 3, 4 dias, que não é uma mala muito difícil. E ele chega no lugar, compra um monte de meia, um monte de cueca para não faltar. Ele volta com o mesmo pacote fechado, que obviamente não deu tempo de utilizar. Mas porque como não tem a organização, isso gera crise de ansiedade, gera angústia e a cabeça não consegue desfrutar do ambiente enquanto não supre, né, essa ansiedade. E aí daí pra frente é só pra trás. E eu só faço rir. Só faço rir. Leilene, por que você não vai lá e faz por ele, né? Como uma boa e querida esposa. Porque eu não vou permitir que ele tenha consciência do sintoma. Então, se eu vou lá e digo, nossa, eu sou muito mais rápida nisso e vou fazendo, ele nunca terá consciência dos seus limites, do lugar de ajuda, do lugar de dificuldade, nunca buscará ajuda e crescimento. Vai estar sempre jogando isso pra frente. Nós, como mães, fazemos muito isso, tá? O filho demora a amarrar o sapato, você vai lá e amarra. O filho demora, aí você vai lá e faz por ele. Então, ele não consegue entender quais são os limites dele, quais são as dificuldades que ele tem, onde é que ele precisa de ajuda, porque ele tá sempre tendo tudo muito suprido. Isso não é muito benéfico, tá? Porque o outro acaba não tendo consciência das ausências e das dificuldades que ele tem, tá certo? Eu vou embora. Meu vinho tá acabando. Eu vou descansar. Rayana, mulher, apareceu, novato, né? Bonita. Teve aula, viu, dos 7 elementos, você não apareceu. Bonito pra você. Se saia. Tchau, vambora. Cheiro.